Saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Somos gratos a Deus por mais um dia estar na presença do Senhor, neste momento, como palavra devocional para a minha vida e a sua vida. O nosso Deus, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, como eu falei na oração da madrugada, né, que nós teríamos, se Deus quisesse, a devocional, nesta manhã de hoje, é que nós estamos para glorificar o santo nome do Senhor. Não sei como foi sua noite, como foi a sua madrugada, mas aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Só nós não desistirmos, perseverarmos até o fim. Como eu falei que estaria falando em Jó, o Senhor tem falado comigo nesta palavra, em 2 capítulos, mais alguns versículos apenas. Serei bem breve nesta devocional desta manhã de hoje. Jó capítulo 32, louvado e exaltado o nosso santo nome do Senhor, que vai nos dizer no versículo 1, apenas do capítulo 32. Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. E o capítulo 33, versículo 14 e 15 vai dizer: Antes Deus fala 1 e 2 vezes, porém ninguém atenta para isso, em sonho ou em visão de noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na cama. Então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Nós já sabemos, todo mundo conhece essa palavra de Jó, um homem temente, reto a Deus, no qual a Bíblia vai nos relatar que Satanás estava a rodear a terra. E nós sabemos que isso é bíblico. O Senhor fala na sua palavra, no Novo Testamento, que o diabo está ao derredor procurando a quem tragar. Não foi diferente para com Jó, e o Senhor, conhecendo a fidelidade que Jó tinha para com ele, mediante o altar, não era um altar diante dos homens, mas era diante do altar que ele levantava, aleluia, a favor da sua vida, a favor da sua família, a sua sinceridade, a sua retidão. E aqui o Senhor me ensina e te ensina que muitas vezes nós somos reprovados quando o Senhor permite, aleluia, sermos tocados, é tudo aquilo resultado de, aleluia, atitudes passadas não mudadas. Quando nós não temos as nossas atitudes mudadas na presença de Deus, quando nós não somos uma nova criatura a ser colocado à prova, obviamente, ou nós vamos estacionar, ou nós vamos largar a cruz, mas está poder no nome de Jesus, porque a, o fundamento verdadeiro não foi em Cristo, foi como uma casa construída na areia sem a base, sem o fundamento. E aqui Deus vai dizer para ele, aleluia, para Satanás, como era Jó. Não é Jó que se auto-justifica, mas é o próprio Deus que justifica a integridade do caráter de Jó para com Deus. Mas mesmo assim, Satanás, ele aparentemente, se a gente for analisar, ele tenta demonstrar para Deus que Deus não conhece Jó. Aleluia! Louvado, exaltado o nome do Senhor. Porque quando Deus testifica para Satanás quem era Jó, Satanás diz para o próprio Deus, é como se fosse que Satanás quisesse dizer para Deus que Deus era mentiroso, que Deus não tinha conhecimento de causa, que Deus, aleluia, não conhecia Jó no oculto e no escondido. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Por que, missionária? Porque ele vai dizer que Jó só servia ao Senhor porque Deus o abençoava. Louvado, exaltado o nome do Senhor. E quando Deus ali permitiu Satanás tocar nas finanças, nos filhos,
Jó, aleluia, se lançou-se ao Senhor e mostrou para Satanás que o coração de Jó não estava pegado às coisas terrenas do reino terreno, mas estava fundado, aleluia, com fundamento celestial. E aí depois vai ter a segunda etapa. Além de ele não blasfemar, o Satanás se apresentou, o que não daria ao homem pela sua saúde, né? Nós sabemos que quando nós estamos doentes, nós queremos cura. Talvez você está querendo a cura. Talvez você, aleluia, está buscando a medicina. E não é proibido, porque Deus deixa a medicina, sim, para sermos cuidados. Existem medicamentos na terra para serem tomados. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Se você está fazendo tratamento e Deus está permitindo você fazer o tratamento, faça o seu tratamento. Mas Deus, aleluia, provou a Jó no extremo daquilo que ele mesmo conhecia, da sua estrutura. Aleluia. Não é diferente das nossas vidas. Às vezes nós estamos passando por processo e nós não conhecemos a nossa estrutura, mas aquele que nos formou, aquele que nos criou, aquele que nos moldou, ele conhece nos mínimos detalhes o meu caráter, o teu caráter. Então não adianta maquiar algo diante de Deus, não adianta nós queremos ser ou tentar chamar a atenção de Deus, sendo que Deus conhece a intenção do coração de cada pessoa. Louvado, exaltado o nome do Senhor. E Deus ali, ele permite Satanás tocar no corpo de Jó. Eu não sei qual foi a área que Deus permitiu, aleluia, Satanás tocar, para que eu e você venha a ser provado e aprovado. Mas eu quero te dizer que nessa circunstância, as pessoas que estão em tua volta, talvez as pessoas mais íntimas, talvez o teu esposo, talvez a tua esposa, por quê? A tua mãe, o teu pai, o teu irmão, eu não sei quais são as pessoas mais próximas a você. Não vai compreender muitas vezes o processo que Deus permite você passar. Eu sempre tive isso desde a minha convenção, que há duas formas que nós entramos em processo. Processo pelas próprias mãos, pela desobediência, e processo que Deus nos permite para ser mordados, para ser transformados e para servir de testemunho para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então, louvado, exaltado o nome do Senhor. Aqui os três amigos mais íntimos que conhecia, porque íntimo, amigos, é aquele que você coloca na sua casa, é aquele que você abraça, é aquele que você tem prazer de convidar, não é assim? E muitas vezes, meio aos processos que vão se permitir, você vai ouvir coisas dos seus amigos que você jamais acharia que eles diriam para você. Às vezes você vai achar a esposa que talvez esteja passando pelo processo de enfermidade, pela porta fechada, ou talvez o esposo pela porta fechada, ou pela enfermidade, não sei qual a área, ou uma mãe e um pai pelo filho na droga, não sei qual a área que você se encontra, ou de uma depressão, e ninguém entende, acha que é frescura, e não é, só sabe quem já passou. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Eu era uma pessoa muito depressiva, aleluia, antes da minha convenção. Só quem me conhecia, a minha mãe, né? A minha família sabia das situações que eu passava na minha adolescência, na minha fase adulta, mas na presença de Deus, né? Depois de um ano e pouco, praticamente, eu fui liberta e não será diferente na sua vida. Então, cada um sabe dos seus processos e muitas vezes você não vai ser entendido. E o que eu quero fechar essa parte do capítulo 32 é que os amigos, eles não entenderam o propósito de Deus na vida de Jó. E muitas vezes as pessoas não vão entender. Louvado, exaltado o nome do Senhor, os propósitos. E Deus trabalha ao contrário de tudo aquilo que nós preparamos na nossa mente, que nós desenhamos como vai ser. E isso nos gera confronto. E isso nos gera frustração. E talvez seja isso que esteja acontecendo com você. Se prepare, porque nos processos você vai ouvir de pessoas mais próximas
aleluia, palavras que não vão, aleluia, para você. Falei, mas será que a pessoa não entende? Será que ninguém me compreende? Não, porque só entende e compreende quem já passou. Aleluia. Só entende de um luto quem já passou por luto. Só entende de porta fechada quem passou por porta fechada. Só entende de fome quem já passou. Só entende de abuso sexual quem já passou por abuso sexual. Então, cada um sabe dos seus processos. Mas aqui, Eliú acusa Jó, acusa os amigos, três amigos de Jó, por serem incompassíveis, aleluia, com aquilo que Jó está passando, porque para eles, toda pessoa que sofre é por causa de pecado. Não, irmãos, Jó não, ele não era, aleluia, tão santo, santo, porque a Bíblia vai nos relatar que Deus olhou para a terra e não viu justo sequer. Mas Deus justifica Jó pela maneira que ele se comportava, pela maneira que ele levava a vida dele em retidão. Mas o próprio Deus sabia que Jó era um pecador, porque ele veio de uma linhagem de Adão e Eva. Aleluia, mas ele se esforçava a fazer a vontade de Deus. É o que Deus quer de mim, de você. Que eu e você venha se esforçar a fazer a vontade dele, que não é fácil, é dolorosa, porque é renúncia. Louvado, exaltado o nome do Senhor. E no capítulo 33, versículo 14, 15 ao versículo 18, no qual li, Eliú vai dizer para Jó que Deus se revela em meio ao sonho e em meio às visões. O que eu quero te dizer com esta palavra? E o que Deus quer falar comigo primeiro e contigo também, que ele às vezes nos dá sinais de situações e processos que nós vamos passar em sonhos, em visões, pela palavra, e às vezes nós estamos dispersos. Às vezes nós não estamos dando crédito. O que Deus está usando pessoas, talvez como o Senhor sempre fala, não existe profeta sem honra se não for na sua própria casa, nos seus próprios familiares, na sua própria parentela. Às vezes você está orientando, está falando, e as pessoas não dão crédito, mas isso é bíblico. Mas Deus, ele não deixa de dar sinais do caminho daquilo que nós estamos traçando, se é agradável a ele ou não, mas cabe a nós a entender os sinais, a querer compreender, a aceitar que Deus, ele também se revela. Quantas vezes, muitos processos que fui para passar, de humilhação, de vergonha, Deus, ele se revelou para mim em sonhos. Então, aleluia, e muitas vezes, depois que eu estava passando quase no meio, eu lembrava do que o sonho que o Senhor me deu. Então, Deus, ele se revela pela palavra comigo também. Então, tem coisas que não precisa ninguém me entregar profecia. Tem coisas que o Senhor palestra comigo, tem coisas que o Senhor me revela em sonho, e tem coisas que o Senhor abre o leque daquilo que eu vou passar dentro da palavra. Louvado, exaltado o nome do Senhor. Por isso que você e eu devemos a cada dia se esforçar, a meditar na palavra de dia e de noite, para nós estarmos mais próximos. Se você de Deus, se você está passando por processos e as pessoas não estejam compreendendo, nem você mesmo compreendendo aquilo que você está passando, creia somente que vai ter um tempo de mudança de cativeiro. Eu não sei se é amanhã, talvez seja hoje para você, talvez seja daqui a 10 anos, talvez seja você esteja no processo há 18, 20, 25 anos, eu não sei o teu processo, mas o nosso Deus, que é um Deus cuidador de todas as coisas, conhece a minha estrutura e tua estrutura, só pede ao Senhor para que Ele venha passar contigo, assim como eu estou pedindo, para que o Senhor venha passar comigo, para que eu venha suportar aquilo que Ele determinou, porque até Jó, lá no 42, ele vivenciou 42 capítulos para dizer, bem sei, que todos os pensamentos, que tudo tu podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Nada que Deus, aleluia, ele decretou é impedido nem pelo homem, nem por Satanás. Então, que ele venha nos sustentar, nos estruturar,
nos dá equilíbrio e estabilidade emocional para nós suportarmos aquilo que nós precisamos passar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, sua casa. Em nome de Jesus, compartilhe, ajuda essa palavra a chegar a outros corações. Que Deus abençoe sua casa em nome de Jesus.